Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo. Nós estamos continuando nosso estudo no livro de Apocalipse, capítulo 11. Agora nós vamos continuar do versículo 11 em diante, onde nós percebemos que Deus vai fazer uma grande virada aqui. Toda aquela aparência de derrota, agora Deus vai mudar para mostrar a sua grandeza, mostrar o seu poder e mostrar como Ele está no controle da situação, trazendo conforto ao nosso coração. E nós vamos perceber que Deus vai usar a morte daquelas testemunhas de maneira ainda mais poderosa para fazer com que o testemunho delas se torne ainda mais eficaz. Olha só o que acontece aqui, diante dos nossos olhos. Deus transforma derrotas em vitórias. Deus derrota o inimigo de maneira fragorosa, mostrando que Ele sim é o Todo-Poderoso. Assim acontecerá comigo e contigo. Daqui a pouco Deus vai mudar a chave da nossa situação, vai mudar a nossa dor em alegria, as nossas tristezas em sorrisos, as nossas lágrimas em vibrações positivas para a glória dele. Vamos para a nossa vinheta e logo em seguida ao nosso estudo. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. A ressurreição destes 2 profetas foi produzida por toque de Deus. Deus é a fonte de toda a vida. O que foi feito não poderia ser realizado sem uma intervenção divina. Sua ressurreição e ascensão produzirá profunda impressão sobre os judeus. Nunca mais poderão negar a morte, a ressurreição e a ascensão desses 2 personagens. Dessa maneira, as 2 testemunhas realizarão seu propósito principal mediante a sua morte, do mesmo modo que Jesus. Veja que Deus é mestre em transformar males em bens. É por isso que está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa derrota vergonhosa, aparentemente demonstrando o fracasso do Deus dessas 2 testemunhas, agora é revertido pelo poder de Deus em um grande testemunho. Assim é a minha vida e a tua vida. Nós nos encontramos na mão de Deus e nós passamos por aparentes derrotas, as aflições e todas as agonias da nossa vida, porém Deus transformará essas derrotas em grande vitória. Versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. No versículo seguinte, as testemunhas são convidadas por uma voz, talvez a voz de Cristo: subi cá. A ascensão de Cristo foi realizada, nós bem lembramos, na presença de seus amigos, em Atos capítulo 1, versículo 9. Assim aconteceu também com Elias, em 2 Reis 2, versículo 11. Mas a ascensão dessas 2 testemunhas ressurretas se dará à vista de seus inimigos. Alguém já disse que o último capítulo sempre é escrito nos céus. Assim, mediante a ressurreição das 2 testemunhas, elas serão justificadas aos olhos do mundo inteiro. O testemunho delas será considerado, então, veraz, idôneo, verdadeiro e eficaz. As 2 testemunhas serão não apenas ressuscitadas, mas também serão arrebatadas. Deus as resgatará de seus inimigos e dará testemunho solene ao mundo que observa os acontecimentos. A grande alegria do mundo se transformará subitamente em um grande medo, em um grande pavor. Subiram ao céu em uma nuvem, diz o versículo. A nuvem é de ocorrência comum nas passagens bíblicas que falam sobre arrebatamento ou ascensão. Pode-se ver isso no caso de Jesus em Atos 1:9. E o caso do arrebatamento da igreja também é descrito entre nuvens. A nuvem também está associada aos pronunciamentos divinos em relação públicas repentinas. Daniel viu o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. A nuvem também está associada aos pronunciamentos divinos em relações públicas repentinas. Há uma nuvem de glória, como eu disse, que circundou a ascensão e que circundará a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Não são apenas partículas de água, portanto. Trata-se de uma nuvem de glória do poder de Deus. Versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Esse terremoto é denominado grande por causa da destruição assustadora
que faz com que 1/10 da cidade seja arrasada e 7.000 homens pereçam. Penso que isso ocorrerá literalmente e não apenas como um símbolo. O terremoto tem sido uma forma de expressão de julgamento divino. No livro do Apocalipse, quando os juízos de Deus são derramados sobre a terra, não podiam faltar os terremotos. Há 5 deles mencionados e alguns no plural. Capítulo 6, capítulo 8, capítulo 11, versículo 3, versículo 19 e capítulo 16. Em 11 de maio de 1927, houve um grande terremoto em Jerusalém e o epicentro registrou-se na região oriental da cidade e abriu uma grande fenda no Monte das Oliveiras. Na palavra 10º, temos a designação da população da cidade de Jerusalém no tempo da grande tribulação. Pelo que podemos perceber nesta profecia, apenas 70.000 homens habitarão em Jerusalém no período da grande tribulação. É interessante notar que nos dias do profeta Elias, Deus reservou para si 7.000 homens que não sofreram a espada ferina de Jezabel. Aqui, porém, a situação se reverterá de forma versátil. 7.000 homens perecerão. Versículo 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Os 3 ais são, pela ordem, a 5ª, a 6ª e a 7ª trombetas. Este terceiro ai haverá, segundo se diz, de ter lugar quase imediatamente. O toque da 7ª trombeta foi adiado, não quanto ao tempo, pelos interlúdios relatados entre o versículo 10 ao versículo 11. A cena inteira é duplicação com aprovação divina em tudo que há. O propósito de Deus nesse terceiro ai, ainda vindouro, visa igualmente provocar a queda da grande Babilônia e do poder do anticristo e seu governo. A seguir, estabeleceu o seu reino milenial de Cristo com poder e grande glória.